Então, sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui na nossa milésima aula de Apocalipse. Eu já perdi a conta de quantas aulas foram, mas hoje, como a gente tinha comentado na aula passada, a gente entra na segunda metade do livro. Agora a gente começa a entrar em coisas bem interessantes, bem específicas, e a aula de hoje ela é uma chave para a gente poder adentrar realmente essa segunda metade do livro, né? Claro que a gente não pode começar sem antes a gente fazer oração e pedir a presença do Espírito Santo aqui conosco. Então vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nós sentimos a tua presença ao nosso lado, sabemos, Senhor, que tu concedes o teu Santo Espírito e neste momento nós pedimos de uma forma especial que ele nos seja concedido para dar entendimento, sabedoria, para que possamos realmente entender todas as coisas que estão em tua santa palavra. Nos ajude a descortinar as revelações do livro do Apocalipse. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. A gente vai então começar hoje. A gente vai começar então e espero que terminar. Eu quero finalizar esse capítulo hoje. O livro o capítulo 12 de Apocalipse. Então, o capítulo 12 do Apocalipse, ele é um capítulo, assim, extremamente chave, né? Ele abre a segunda metade do livro e a gente viu lá nas primeiras aulas de Apocalipse, na primeira aula, inclusive, quando a gente estudou a estrutura do livro, nós estudamos que o capítulo 12 era o centro do livro do Apocalipse. E hoje vocês vão ver por que que fica muito fácil entender que tematicamente ele é o centro. É como se o capítulo 12 ele viesse contando para a gente assim, o resuminho de toda a problemática. Tudo aquilo que se desvenda nas sete igrejas, sete selos, sete trombetas que a gente já viu, e tudo aquilo que a gente ainda vai ver, né? A besta que surge do mar, a besta que surge da terra, a tríplice mensagem angélica, tudo isso tem um porquê dentro de Apocalipse 12. Então, a gente vai ver também em Apocalipse 12 os personagens centrais aqui, né, do livro. A gente vai ver quem são esses personagens e qual é a relação, qual é a dinâmica desses personagens entre si. Porque o Apocalipse ele tem personagens, né? Claro que o personagem central é Cristo, nós já vimos isso, né? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que não existam outros personagens que façam parte dessa história. Quando a gente fala da segunda metade do livro, nós temos dois versículos que é chamado em literatura de passagem ponte. É como se fosse uma ponte numa música, né? Música às vezes tem isso, e mesmo um livro que você está lendo assim, você às vezes está lendo algo que parece que ele faz um gancho para o que vem depois. Então, isso é passagem ponte, isso é um recurso literário. E a gente vê João usando isso lá em Apocalipse 11, versos 18 e 19. Então, vamos ler Apocalipse 11, 18 e 19. Apocalipse 11, 18 e 19, os dois últimos versículos, né, de Apocalipse 11. E João diz assim, olha: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos,
para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Ponto. Aí vem assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. Então, é assim, a segunda metade do livro do Apocalipse, enquanto a primeira metade, ela faz um apanhado da história geral, desde o tempo de João, e vou mais além, antes do tempo que João está escrevendo o livro, porque, na verdade, a primeira metade do livro, ela começa por ocasião da ressurreição e ascensão de Cristo, porque quando a gente vê, por exemplo, Apocalipse 4 e 5, a gente tem ali a ascensão, né, e a coroação de Cristo. Então, a gente tem as 7 igrejas, daí, que vai desde a época de João até a nossa época, até o fim do mundo. Aí a gente tem os selos, a mesma coisa, as 7 trombetas. Então, a gente tem uma história grande. Agora, na segunda metade do livro, nós vamos ter é como se a gente colocasse uma lupa. Em alguns pontos, a gente vai colocar um microscópio para ver especificamente o tempo do fim, para ver especificamente os últimos acontecimentos da história. Hoje nós ainda vamos ver coisas que aconteceram há muito tempo. Na nossa próxima aula, que vai ser de Apocalipse 13, a gente também vai dar uma repassada na história, mas a gente vai ver que a partir de Apocalipse 14, a gente vai estar falando assim de 2 séculos só para cá, de 1,5 século para cá, e a gente vai estar falando do futuro. Então, é justamente esse exercício, então, a segunda metade do livro do Apocalipse, ela se ocupa dos eventos finais da história deste mundo. Outra coisa que vocês vão perceber, o Apocalipse, e isso acontece também em Daniel, a estrutura da literatura apocalíptica trabalha com um recurso que a gente poderia dizer assim, que ele é o recurso do repete e amplia. Então, por exemplo, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. A gente estudou o mesmo período da história de diferentes perspectivas. Então, eu repito e amplio, repito e amplio. Só que isso ganha um corpo muito maior. Por exemplo, a gente viu as 2 testemunhas, né? Na aula passada, as 2 testemunhas que testemunham com panos de saco por 42 meses. Então, a gente vai ver isso ser ampliado. Na aula de hoje, por exemplo, a gente vai ver que o dragão, ele vai perseguir a mulher. Aí a gente vai ver no capítulo 13 de que forma ele persegue a mulher, né? No capítulo 10, por exemplo, a gente encerra com João recebendo a ordem que ainda é necessário que ele profetize sobre muitos povos, nações, tribos, línguas e tal. E a gente vê o nascimento ali, né, de um movimento que iria carregar esse evangelho. No capítulo 14, a gente vê a mensagem que esse movimento carrega. Então, é assim que a gente vai realmente descortinando as coisas. Então, vamos sempre lembrar, o Apocalipse, ele é um livro de repetições. Você vai ver várias coisas sendo repetidas. Parece que a gente está vendo tudo coisa nova, mas não é. Nós estamos vendo de uma nova perspectiva. É o prisma que muda, né? É o óculos que mudou, é o binóculo que mudou, que a gente está vendo de um outro ângulo, ok? Então, o versículo 18, aqui de Apocalipse 11, ele introduz 5 problemáticas que vão ser trabalhadas e resolvidas no restante do livro. Por exemplo, quando ele fala assim, as nações se enfureceram, ou as nações se iraram.
Do capítulo 12 até o 14, a gente vai ver o que a ira, né, contra a igreja fez. A gente vai ver isso agora do 12 ao 14. Só que aí no versículo 18 diz assim: porém chegou a tua ira, ou seja, a ira de Deus. E aí a gente vai ver a ira de Deus sendo derramada do capítulo 15 até o 18. Então, do capítulo 15 ao 18, a gente tem a introdução das 7 pragas, a gente tem a queda da grande Babilônia, a gente vai ver a queda da meretriz, né, a mulher que vem montada na besta escarlata. Então, a gente vai ver a ira de Deus sobre aqueles que perseguiram o povo santo. Aí a gente vai ver os mortos sendo julgados nos 4 últimos capítulos, 19, 20, 21 e 22. Aí a recompensa aos servos também a gente vê nesses capítulos, né? E a destruição daqueles que destroem a terra também estão nos últimos 4 capítulos. Ou seja, o versículo 18 ele fala várias coisas que parece que está tudo bem resolvido, mas ele vai pegar cada partezinha dessa e vai ampliar. Então, eu vou repetir e ampliar. Como é que as nações se enfureceram? Como é que elas se iraram? O que foi que elas fizeram? Quais foram as consequências? Chegou a ira de Deus. Como é que essa ira veio? Em que formato? Quem que ela atingiu? Entenderam? Então a gente tem um descortinar dos fatos, uma repetição e ampliação. O verso 19, que muitos dizem que deveria fazer parte do capítulo 12, por quê? Porque é como se ele tivesse introduzindo algo bem novo, ele diz. Então abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. O que é isso aqui? A gente está trabalhando desde o primeiro dia que Apocalipse é um livro em que João mostra para a gente que existe um santuário no céu. Cada visão é introduzida a partir de uma cena no santuário, e essa aqui é uma cena importantíssima, né? A gente está passando, a gente está mudando de lugar dentro do santuário. Finalmente, aquele móvel que é a Arca da Aliança que ficava dentro do lugar santíssimo está sendo visto. Antes disso, a gente tem o altar de incenso, a gente tem a mesa dos pães, a gente tem o candelabro lá, né? No primeiro capítulo, a gente já tem ali os candelabros, mas aqui não. Aqui a gente tem a Arca da Aliança e, gente, isso é importantíssimo. Por quê? Isso mostra que a lei de Deus ela está em vigor. A Arca da Aliança era o local onde eram guardadas as tábuas, né, dos 10 mandamentos recebidas por Moisés lá no Monte Sinai. As segundas tábuas, né? Porque as primeiras ele quebrou de ódio. Na força do ódio, ele tacou no chão de ver todo mundo fazendo o que estava fazendo ali, né? Aquele episódio da idolatria do bezerro. Era um símbolo também de que o povo tinha quebrado a aliança, né? A lei de Deus era como se fosse um contrato da aliança dele com o povo. Quando Moisés desce, depois de 40 dias, o povo, aquilo que eles tinham prometido 40 dias atrás não valia mais nada, Moisés quebra também ali como um símbolo dessa quebra da aliança. Então, aqui você vê Apocalipse descortinando os acontecimentos finais desse mundo e a Arca da Aliança está presente. Então, isso quer dizer que a lei de Deus, ela está em vigor e está presente. E digo mais, ela vai ser essencial para os fatos que se seguem. Todos os fatos que se seguem vão ser pautados pela lei de Deus. Então, por exemplo, como é que vai ser separado aqueles que destroem a terra e aqueles que são santos, os profetas, os servos de Deus?
O método de separação, gente, é o cumprimento da lei. Não, não que é o cumprimento da lei que nos salva, mas ao sermos salvos, nós cumprimos a lei. Ao sermos salvos, nós nos comportamos de uma forma diferente. Nós vamos viver de acordo com as regras do reino. Então, os capítulos que se seguem, tudo que acontece é pautado de acordo com a lei de Deus, e a gente vai ver que dentro dessa lei tem coisas mais importantes que a gente vai ver no capítulo 13 e no capítulo 14, ok? Então, essa é uma introdução para a segunda metade do livro do Apocalipse. E Apocalipse 12? Bom, gente, Apocalipse 12, ele é dividido em três partes, tá? Inclusive, nessas Bíblias que tem subtítulo, você vai ver essa divisão. Você vai ver uma divisão que na tua Bíblia deve estar escrito a mulher e o dragão. Na segunda, anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. E a última, o dragão persegue a mulher. Mas seriam três partes assim. Primeiro é o nascimento do menino, vai até o verso 6. Depois a expulsão de Satanás do céu, vai do 7 ao 12. E o dragão persegue a mulher e o descendente, do 13 até o 17. Então, vamos começar a ler o nosso capítulo 14. Desculpa. Então, vamos lá. Capítulo 14, não, capítulo 12. Vamos ler o verso 1 e 2, ok? Versos 1 e 2. Diz assim, olha, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Olha, então é uma visão, né, meio estranha. Então, a gente começa. A primeira coisa é que João vê uma mulher. Estamos trabalhando profecia apocalíptica, então a gente sabe que mulher, mulher não foi o que ele viu, é o que ele descreve, mas mulher é símbolo de algo, né? E vamos ver então de que mulher é símbolo. Vamos lá para Isaías 54, como a gente faz sempre, a gente está pegando elementos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para é, é, fazer aí essa chave interpretativa de Apocalipse. Então, Isaías 54, versos 5 e 6 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, gente, no Antigo Testamento é muito claro que a figura de mulher, ela é muitas vezes emprestada para simbolizar o povo de Deus. O povo de Israel, os judeus, tudo, né? Vamos ver, então, por exemplo, olha, Jeremias 3:20. Olha o que Jeremias fala aqui para o povo de Israel. Ele diz assim, olha, deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, mais uma vez, o povo de Deus sendo comparado com mulher. Vamos ver um exemplo lá do Novo Testamento em 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, verso 2. 2 Coríntios 11, verso 2, Paulo escreve assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, a mulher, a igreja é a mulher
e a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando ele diz que ele viu uma mulher, ele está dizendo para a gente que essa mulher representa o povo de Deus, ok? A igreja hoje, mas ali ela estava, né, prestes a dar à luz, a gente sabe então que é o povo antes da vinda de Cristo, ok? Antes da primeira vinda de Cristo. Só que essa mulher, gente, essa mulher ela tá vestida de sol, né? E aí eu peguei duas passagens, a gente teria muitas outras, mas eu procurei filtrar um pouquinho para a gente pegar aquelas mais emblemáticas. Eu peguei duas passagens que mostram o que que significa estar vestida de sol. Então, a gente tem Malaquias 4:2, que é um verso bem emblemático dessa parte, tá? Ele diz o seguinte: olha, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Então, aqueles que temem ao Senhor, para eles vai nascer o sol da justiça. Então, quem é o sol da justiça que traz salvação nas suas asas? É Cristo, né, gente? Então, vamos pegando aí essa figura de linguagem. Lá em Isaías 61:10, a gente tem o verso diz assim, ó, regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, como é que o povo de Deus tem que estar vestido? Com o manto de justiça de Cristo, o nosso sol da justiça. Então, essa mulher, ela está vestida de sol, ela está vestida com a justiça de Cristo, ok? Então, essa mulher, ela tem vestes próprias, né? Só que lá em Apocalipse 12, diz que ela tem a lua debaixo dos pés, né? Ela tem a lua debaixo dos pés. E vamos pensar o que que é a lua. Lua é um astro que não tem brilho próprio, mas ele reflete o brilho de quem? Do sol, tá? Todos os as referências que eu encontrei dizem que aqui é o evangelho que era pregado, né, antes da primeira vinda de Cristo. Era a base dessa mulher. Essa mulher, ela estava vestida da justiça, mas ela estava sobre aquilo que é a base de tudo, que é a palavra de Deus. Então, aqui fala que é o evangelho, o Antigo Testamento, aquelas coisas todas que apontavam para a vinda de Cristo, ok? E essa mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Vamos lembrar que em Apocalipse existem dois tipos de coroa, né? No grego, a gente tem dois tipos de coroa. A gente tem a coroa em grego, que é diadema, que é uma coroa de realeza, é uma coroa de rei, de rainha, e a gente tem a coroa, que o nome em grego é Stéphanos, que é aquela coroazinha, que, claro, era feita na época de João, de ramos, né? Que era a coroa dos vencedores, aquelas pessoas que tinham competido em alguma coisa e eles ganhavam essa coroa. Então, a coroa que é prometida, por exemplo, lá para as igrejas que a gente viu, é a coroa Stéphanos, não é a coroa de realeza. Aqui, gente, a mulher, ela também está com a coroa Stéphanos, é a coroa da vitória. E essa coroa, ela tem 12 estrelas. E a gente já viu em Apocalipse que 12 é o número símbolo do povo de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. A gente viu, por exemplo, 144 mil, né? Que é 12 mil vezes 12 mil. E então a gente já viu isso, tá bom?
Então, 12 estrelas, é uma coroa da vitória, é o povo de Deus ali vitorioso. E aqui fala que essa mulher, ela está para ela está grávida e ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu achei muito interessante, gente, porque eu sempre imaginei que isso aqui se referisse somente à questão do parto. Mas eu descobri que essa palavra para tormentos, em grego, ela é basanizo, que quer dizer atormentar. E em grego, essa palavra nunca está ligada ao sofrimento do parto. Mas no Apocalipse, essa palavra está ligada ao sofrimento de provas, castigos e perseguição. Olha só que apropriado. Então, o povo de Deus, ali, né, que antecedeu a vinda do Messias, ele é um povo que também passou pelo sofrimento de perseguição, de provas, de castigos. Então, a gente vê essas coisas acontecendo. Então, vamos aqui para o verso 3 e o verso 4. Então, a mulher está grávida, com dores de parto, e aí no verso 3 diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então a gente tem aqui, ó, primeiro personagem, a mulher, que a gente já viu que é a igreja, que já foi inclusive personagem importantíssimo, né, de Apocalipse até aqui. E aqui a gente vê um outro personagem, que é o dragão. Então, o dragão é o oponente claro dessa mulher que está vestida de sol. Ele é, né, configurado aqui como sendo vermelho, tá? E aí, se você virar um pouquinho a sua página ou continuar, vamos ler o verso 9, porque o próprio Apocalipse explica quem é o dragão. Ele já diz assim, olha, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui nós temos o dragão, tá, gente? Nós temos o dragão grande e vermelho. Então, dragão é assim, ó, no Antigo Testamento tem muitas passagens que colocam os inimigos de Deus tendo como símbolo criaturas, como é que a gente, místicas, como Leviatã, e outros mais, ok? E aqui a gente vê João usando esse mesmo recurso, a gente vê ele usando o recurso de um inimigo de Deus sendo pintado aí como um dragão, e que na época de João, na verdade, era uma figura mística bem utilizada, né? Até hoje a gente vê filmes, séries com base, né, em presença de dragões. Só que lá no versículo 9 ele já explica quem é esse dragão. Esse dragão é a antiga serpente, ele está falando lá de Gênesis 3. Essa serpente se chama Diabo e Satanás e ele é o sedutor de todo mundo. Então a gente já viu aqui quem é esse dragão. Só que esse dragão, gente, ele tem 7 cabeças e cabeça quer dizer governos, ok? Cabeças quer dizer governos, e a gente vai entender quem são essas 7 cabeças só em Apocalipse 17, que eu não vou quebrar aqui mas essas 7 cabeças, elas têm um significado, em Apocalipse 17 a gente vê isso melhor. Mas vamos só lembrar que 7 é totalidade, né? Então ele tem 7 cabeças, ele tem 7 governos, 10 chifres. Chifres é símbolo de poder, é símbolo de reino, ok?
E nas cabeças ele tem 7 diademas. Talvez na sua versão bíblica fala que ele tem 7 coroas. Porque aqui, gente, o dragão, ele tem coroas, mas essas coroas não são estéfanos. Essas coroas são diademas. Ou seja, o dragão, ele carrega a coroa real. Vamos ver por que que ele carrega a coroa real, né? A Ellen comentou que pode ler. Então, Ellen, vai lá em Lucas, capítulo 4, verso 6. Lucas 4, verso 6. Ou a Ellen ou o Emanuel. Podem ler. Ellen, Oi. tá conseguindo ouvir? Não, só quando você perguntou agora. Mas a leitura eu não consegui ouvir. Disse-lhes o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Perfeito, Emanuel. Vamos relembrar, gente, de onde está saindo essa passagem, qual o contexto dessa passagem. Jesus tinha sido batizado, foi para o deserto, passou 40 dias, e aí, ao fim dos 40 dias, o diabo se aproxima dele para tentar. E ele já tinha feito 2 tentações. A primeira era a transformação, né, das pedras em pães. A segunda foi ele levar Jesus até o pináculo do templo e dizer: Olha, tira-te daqui abaixo, que a Bíblia diz que Deus vai colocar anjos para te guardar. E aí, como Jesus respondeu só com passagens bíblicas, o que que o diabo fez? Ele pega e fica em frente de Jesus, ele diz assim: Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou a autoridade que me foi entregue. Gente, essa passagem é muito importante. O que que essa passagem está contando para a gente? Essa passagem está contando que a autoridade da terra pertencia a Satanás. Todos os reinos, a glória dos reinos, tudo deste mundo pertencia a Satanás até então. Então, o que que Satanás estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo assim: olha, para que que você vai sofrer, morrer? Esse pessoal vai, né, vai te humilhar, vai te rejeitar. Basta você dar uma agachadinha aqui, né? Você se prostra e aí eu te dou tudo, porque me foi dado. Então, quem entregou isso para Satanás? Quem entregou isso para Satanás, gente, foi Adão. Quando Adão resolve comer do fruto, ele coloca Satanás tendo autoridade da terra. Satanás passa a ser o representante oficial da terra e não mais Adão, ok? Então, Satanás, ele tinha essa autoridade. Por isso que ele tenta manter essa autoridade e é por isso também que ele tem aí as coroas. Jesus mesmo, quando estava aqui nessa terra, muitas vezes ele chamou Satanás de príncipe deste mundo. Então a gente já sabe que ele era o príncipe desse mundo, então ele tem sim diademas, que são coroas reais, ok? Vamos ver a nossa próxima passagem que mostra isso, lá em Apocalipse 19, versos 11 e 12. 19, verso 11 e 12. Posso? Pode Posso, ler, Ellen? pode. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Muito obrigada, Emanuel. Por que que eu coloquei essa passagem aqui, gente? Essa passagem ela está falando de Jesus.
E enquanto na cabeça do dragão a gente tem 7 diademas ou sete coroas reais, que é Satanás tentando aí ostentar poder e autoridade, na coroa, na cabeça de Cristo, nós temos o quê? Muitas diademas. Nós temos muitas coroas reais, então elas são incontáveis, ok? Então a gente aqui percebe que Satanás aí está tentando fazer uma contrafação, dizer que tem uma autoridade, ok? Mas no verso 4 diz que a cauda dele arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou elas por terra. E a gente já viu quando a gente estava estudando os selos que cauda é método de engano, né, gente? Então a gente já viu isso, que essa cauda é o engano que ele usou para atrair as estrelas do céu. E as estrelas do céu, o próprio verso 9 que a gente já leu, mostra que essas estrelas do céu são anjos, anjos que acreditaram é, que foram persuadidos por ele, que acreditaram nos enganos dele. A tradição judaica, ela liga as estrelas a seres divinos, mas se a gente for ler lá o verso 9, olha, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, ou seja, a terça parte das estrelas do céu. Ok? Então aqui está claro, estamos falando da expulsão de Satanás do céu, tá? No verso 9, né, gente? Mas aqui o verso 4 que a gente estava lendo era ele em frente à mulher, tá? Ele em frente à mulher, pronto para devorar o filho quando nascesse. Então vamos ver o nascimento do filho, tá? Apocalipse 5, ou, desculpa, 12, versos 5 e 6, ok? Então, a gente está vendo aqui, a gente já viu dois personagens, o dragão e a mulher. E agora a gente vai ver o terceiro personagem. O terceiro personagem é o filho. E diz assim, olha, verso 5: Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Gente, o verso 5 de Apocalipse 12 é o resumo mais resumido que existe da primeira vinda de Cristo à Terra. O filho nasceu, ele vai reger todas as nações com cetro de ferro e ele foi arrebatado para o trono de Deus. Esse é o resumo da primeira vinda de Cristo. Então, ele resume de uma forma muito proposital isso, por quê? Porque não é o foco nem do capítulo e nem do livro de Apocalipse falar sobre o ministério de Cristo na Terra. Pelo contrário, quando João começa Apocalipse, no capítulo 1, quem que ele apresenta? Ele, ele já apresenta o Messias glorificado. Ele já apresenta o Cristo glorificado depois que subiu ao céu. Então, a gente vê exatamente isso aqui acontecendo, tá? No verso 6, a gente vê a mulher fugindo, tá? Porque aí os ataques do dragão passam a ser muito mais diretos contra a mulher, por quê? Porque o filho foi arrebatado e foi para o trono. Mas vamos ver essa coisa do nasceu o filho, né? Vamos ver o primeiro lugar dessa promessa, Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Posso ler. Pode ler então, Manuel. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás a, o calcanhar.
Obrigada. Gente, Satanás, já sabendo dessa profecia, né, feita aí milhares de anos antes, quando ele percebe que o Messias vai nascer, o que que ele já fica? Ele já fica em prontidão para destruir, né, o menino assim que ele nascesse. E você e eu conhecemos as histórias nos evangelhos, né? Ele usou Herodes para promulgar aquele decreto das crianças, né, com menos de 2 anos serem mortas. A gente vê realmente vários acontecimentos que ele fez para que Jesus, né, o ministério de Jesus não frutificasse. Então a gente percebe que esse capítulo aqui de Apocalipse esse versículo de Apocalipse está realmente falando disso. E nesse versículo de Apocalipse também fala que esse filho ele reinaria com cetro de ferro, né? Ele reinaria sobre as nações. Lá em Salmos 2, a gente tem essa primeira promessa. Eu vou ler aqui para vocês, Salmos 2, versos 7 a 9, que é uma outra profecia messiânica que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, aqui já é um salmo messiânico que mostra esse Messias que viria reinar com cetro de ferro. E nós temos uma última passagem que eu peguei para ilustrar aí o nascimento do filho, é mais uma profecia messiânica lá em Miqueias. Miqueias 5, do 2 até o 4, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao fim, em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, gente, a gente percebe que parece que João, para escrever, né, esse versículo 5, é como se ele tivesse realmente acabado de ler a profecia de Miqueias. O filho nasceu, um filho varão, e ele há de reinar, né, e reger as nações com cetro de ferro. Então, a gente já viu um resumo aqui da vinda do Messias. No verso 6 de Apocalipse 12, a gente já vê que muda de figura. Então, o filho sai de cena e entra em cena os outros dois personagens que a gente tinha acabado de ver. A mulher, que quando o filho vai embora, a mulher fica aqui na terra, ela foge para o deserto, porque no deserto Deus preparou um lugar para ela ser sustentada durante 1260 dias. Então, esses 1260 dias, desculpa, gente, eu tô mais. Os 1260 dias, gente, é o mesmo período de tempo que a gente já viu em Apocalipse 11, versos 2 e 3, que a gente viu. No Apocalipse verso 2, é o tempo em que os gentios vão ter autoridade lá no pátio, que vão pisar, né, os filhos de Deus. A gente já viu. Em Apocalipse 11, verso 3, a gente já viu que é o período de 42 meses em que as duas testemunhas testemunham com pano de saco. E lá no versículo 14, que a gente vai ler daqui a pouco, a gente vê que é esse período de 1260 dias em que a mulher é sustentada no deserto.
O versículo 14 e o versículo 6, eles são versículos irmãos, eles se repetem, tá, gente? E por que que a mulher é sustentada no deserto? Vamos lembrar em que momento da história o povo de Deus foi sustentado no deserto. Então a gente lembra, né, da fuga dos israelitas lá do Egito. E aí o que que aconteceu, né? Eles vão para o deserto, e aí lá no deserto, né, por causa de coisas, de escolhas ruins que eles fizeram, eles passam 40 anos. E aí a gente sabe que nesses 40 anos a sandália não gastou, a roupa não gastou, eles foram sustentados com maná durante esses 40 anos, eles tiveram água e comida. Então, a gente vê aqui uma alusão à peregrinação do povo para Canaã. Vamos pensar aqui, o que que acontece depois que Jesus sobe ao céu? A gente não tem uma igreja que passa a peregrinar rumo a Canaã celestial? Então, a gente tem aqui uma igreja que está peregrinando, só que a gente tem um período de tempo especial em que essa igreja vai precisar, assim como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, a gente tem essa igreja aqui com 1.260 dias precisando estar sustentada. Então, gente, esse versículo diz para a gente assim, que embora não importa, né, se o povo de Deus está perseguido ou humilhado, ele está debaixo da proteção de Deus, ok? Ele está debaixo da proteção de Deus, Deus continua sustentando o povo. Vamos entrar, então, na segunda parte da nossa de Apocalipse 12. Então, a gente viu a primeira parte, nós vimos até de uma forma mais detalhada, para a gente ver esses personagens. E aí, agora, a gente entra na segunda parte do livro, que é, do livro não, desculpa, gente, de Apocalipse 12, que é o versículo do 7 ao 12. Aí, a gente vai ler todos esses. Então, Emanuel, se você puder ler do 7 até o 12, vai ser legal, porque aí o povo descansa da minha voz. Beleza. Tá, Então do vamos lá. 7 ao 12. Ok. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora viu, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Obrigada, Manuel. Gente, esses versículos todos, eles mostram para gente uma batalha no céu. É bem interessante que esses versículos, eles acontecem como se fosse um parênteses, né?
Então, a gente tem o nascimento do filho, a ascensão do filho e a perseguição da mulher. Então, entre a ascensão do filho e essa fuga, a perseguição da mulher, a gente tem essa batalha, tá? E é muito importante o local aqui, né, que ela é colocada. Então, a gente tem Miguel. Miguel, esse nome, né, esse título, aparece 5 vezes na Bíblia. Na classe Permanecer, nós já fizemos, inclusive, uma vez um estudo, tá, gente, sobre Miguel. Mas, assim, eu vou resumir e vou dizer para vocês. Miguel, na Bíblia, se você estudar as 5 passagens, você percebe que Miguel só pode ser Jesus, tá? Aqui é mais uma passagem que Para mostra. quem você quer enviar mensagem? Que é mais uma passagem que mostra isso, né? Que a gente vê aqui, olha, Miguel, ele é o único que tem autoridade para pelejar contra o dragão. Você vê que ele aparece aqui justamente, né, depois da subida do filho, ok? E o nome Miguel, ele quer dizer quem é como Deus. Vamos pegar uma passagenzinha que fala o nome Miguel, que é Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1, que diz assim, olha: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, Miguel, gente, ele é o arcanjo, ele é o defensor dos filhos de Deus, ele é o príncipe do exército do Senhor, ele é o comandante do exército celestial. Quando a gente diz, Ela. oi, diga. E, no próprio verso 7 nos leva a acreditar que é o próprio Jesus, né? Porque ele diz assim, Miguel e seus anjos, né? Perfeito, exatamente. Você percebe que ele ocupa uma posição de autoridade inigualável aí, né? Ele tem os anjos Exatamente. dele, e o dragão, a gente já tinha visto que ele tinha arrastado a terça parte dos anjos lá com a cauda dele, ou seja, ele tem os anjos dele agora que ele conseguiu com engano, né? Então a gente percebe que é uma contraposição aí bem forte de Miguel com o dragão. Muito, muito bem apontado aí, Emanuel. E aí a gente vê, né, que foi expulso o grande dragão, que se chama Diabo e Satanás. E aí eu só peguei esses nomezinhos, diabo em grego é diablo e quer dizer caluniador, ou tá? E Satanás, em hebraico, é Satã, que quer dizer adversário, tá, gente? Então, Satanás nada mais é do que uma palavra para adversário, ok? Então, ele é o caluniador, o adversário, a antiga serpente, ok? Então, já está muito bem estabelecido quem ele é. E ele foi expulso do céu. E a palavra em grego aqui para expulso, gente, é balhou. Não sei se é assim que fala, tá? Mas esse termo, gente, ele é um termo técnico, é como se ele fosse um termo jurídico para você expulsar alguém, lançar alguém fora. É como se fosse um julgamento que fosse feito e aquela pessoa foi expulsa, por exemplo, para um exílio, entendeu? Então, essa é a palavra que está sendo usada aqui. E essa passagem, ela é o cumprimento de João 12. Lá em João 12, Jesus fala que isso ia acontecer. Olha que interessante. Em João 12, que estava super perto, né, de Jesus morrer, foi lá naquela semana da Páscoa, Jesus diz assim para os Oi, discípulos, oi, vem cá, vem cá. só um Vai minutinho, cá, vem cá. só um minuto, pronto. Então, Jesus
ele conversando com os discípulos, ele fala assim no verso 31 e 32 de João 12. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava falando da morte dele e estava falando que com a morte dele, o príncipe desse mundo seria julgado e seria expulso. Então aqui a gente percebe que essa expulsão, gente, ela só pode ter acontecido após a entronização de Cristo, que a gente viu em Apocalipse 5. Quando Cristo recebe toda a autoridade, se senta à destra do Pai, obviamente o caluniador, o grande adversário, ele vai ter o embate com Miguel, né, Cristo e seus anjos. E aí ele, obviamente, não prevaleceu e foi expulso do céu. Mas a gente tem também outras passagens que falam disso. Olha Colossenses 2, verso 15, por exemplo. Colossenses 2, verso 15, está falando aqui, gente, de quando Cristo morreu na cruz e lançou, né, na cruz toda a condenação que existia na lei. Aí no verso 15 ele diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a gente já vê que essa guerra aqui, gente, não foi uma guerra de embate físico, né? Você percebe que essa foi uma guerra realmente de ideias, de palavras, e Cristo ganhou essa guerra na cruz. Em 1 Pedro também fala isso. 1 Pedro 3, verso 22. 1 Pedro 3, verso 22, Pedro diz assim: o qual, está falando de Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, depois que Cristo subiu ao céu, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele ganha uma autoridade, ele recupera a autoridade sobre a terra e ele ganha autoridade para realmente expulsar Satanás definitivamente do céu. A gente estudou um tempo atrás, quando a gente fez um estudo de acho que umas 2 ou 3 semanas sobre os anjos, a gente estudou sobre o momento em que Satanás tem a sua primeira expulsão, mas ela não foi uma expulsão de definitiva. Satanás deixou de poder habitar o céu quando ele primeiro peca, né, por ocasião, então, da criação da terra, que a gente sabe que foi tudo mais ou menos na mesma época. Mas ele só é expulso definitivamente do céu após a morte e a ascensão de Cristo. E olha só como o próprio Apocalipse 12 conta isso para a gente, porque começa um cântico no verso 10, que diz assim: então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, qual era o papel de Satanás, gente, desde que ele pecou, desde que Adão e Eva pecou, até o momento em que ele é expulso? Gente, fazendo aqui um trocadilho, ele infernizava a vida dos seres celestiais, acusando, né, nos acusando de dia e de noite. Então, a gente viu lá em Apocalipse 4 que dia e noite nós temos os 4 seres viventes se prostrando e dizendo santo, santo, santo. Mas em Apocalipse 12, verso 10, a gente também vê que a gente tinha Satanás dia e noite, acusando. Então, quando ele é expulso, o céu inteiro festeja. Primeiro, porque Cristo ganhou toda a autoridade.
né? A gente vê isso aqui. E segundo, porque Satanás foi expulso do céu. Então, gente, Apocalipse 12, de 7 até o 12, é um repete e amplia de Apocalipse 5. Então, Apocalipse 5 é Jesus sendo entronizado, Jesus sendo coroado. E Apocalipse 12, de 7 a 12, é uma ramificação dessa coroação. Ou seja, é algo que só aconteceu em função da entronização de Cristo, tá? Só que aí, enquanto os seres que vivem no céu cantam, eles dizem, por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, né, festejem, porque Satanás foi expulso. Só que aí eles cantam também, e ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo aqui, gente, é uma expressão que em grego é oligokairon egei. E o significado não é de quantidade, mas sim de qualidade. Quer dizer que o tempo de Satanás ele já estava determinado, ele já está julgado e ele vai ter um fim, ok? Não necessariamente de pouco de tempo, ok? Mas no sentido de que já é algo contabilizado e que vai ter um fim certo, ok? Então aqui a gente vê a grande guerra no céu. De vez em quando, a gente vê teólogos ou pastores ou outras pessoas dizendo que Satanás foi expulso definitivamente do céu assim que ele pecou lá no início dos tempos, tá, gente? Isso não é verdade. Isso não é verdade porque senão a gente não teria isso aqui, porque quando é que Cristo ganha autoridade? Cristo ganha autoridade somente a sua morte e ressurreição, e aqui a gente vê que ele até esse momento ainda acusava, né, os filhos de Deus dia e noite. Segundo que a gente tem o livro de Jó, que mostra Deus recebendo os príncipes dos mundos habitados, e a gente vê esse. Deixa só um minutinho aqui. E a gente vê Satanás se apresentando diante de Deus, e a gente tem também até uma profecia que foi dada ao profeta Zacarias, em que a gente tem o sumo sacerdote Josué, lá da época da reconstrução do templo, né, de Zorobabel, e a gente vê ele diante de Jesus, e aí a gente vê Satanás ao lado dele para o acusar quando Jesus vira para ele e diz assim: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então a gente vê que realmente essa expulsão definitiva aconteceu. E aí aconteceu uma coisa que para nós é muito triste, que é o quê? Satanás, ele está confinado à terra, né? Ele desceu para a terra porque este é o mundo que pecou, este é o mundo que ainda tem domínios dele. Satanás tem domínio neste mundo, gente. A autoridade toda é de Cristo, mas Satanás domina sobre aqueles que não servem a Deus. Se Satanás não dominasse neste mundo, nós não teríamos mais o mal. Mas ele domina, infelizmente, tá? E ele veio sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, vamos ver aqui a nossa última parte, tá? A última parte de Apocalipse 12, que vai do verso 13. Eu esqueci de colocar aqui, gente. Do verso 13 até o 17. Quer ler para mim de novo, Emanuel? Apocalipse 13, do 12 ao Vamos. 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dara à luz ao filho varão, que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar,
ao seu lugar, aí onde se é sustentada, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a gente, o que que acontece? Satanás desce, o diabo desce à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, e aí ele vai pelejar contra a mulher, né? Só que aqui a gente tem então uma ampliação do verso 6. Foram dadas à mulher asas de águia. Vamos ver, gente, que essa figura de águia, ela aparece lá em Êxodo 19, verso 4. Várias vezes Deus se compara a uma águia cuidando dos seus filhos no Antigo Testamento. Aqui em Êxodo 19, 4 diz assim: olha, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e você cheguei a mim? Então, essa proteção é Deus levando o povo para o deserto, ele diz que ele levou sobre asas de águia. A mulher recebe essas asas de águia. Vamos ver isso também em Isaías 40. Isaías 40, verso 30 e 31. Que é um versículo que a gente usa muito também, né? Todo mundo gosta, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, quem espera no Senhor renova as suas forças e sobem com asas como águia. Olha aqui a mulher renovando as forças dela no Senhor e subindo com asas como águia e indo pro deserto. A gente já viu o porquê da figura de deserto, né? Essa figura onde é um local onde Deus protege a mulher, onde Deus sustenta a mulher. E lá em Apocalipse 12, verso 14, fala que é durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Enquanto em Apocalipse 12, verso 6, falou que era durante 1.260 dias. Gente, é exatamente a mesma porção de tempo. Nós já estudamos essa porção de tempo. Na próxima aula, nós vamos estudar o que aconteceu nessa porção de tempo, tá? Porque nós vamos estudar a besta que emerge do mar, e a besta que emerge do mar, ela recebe uma autoridade para agir durante 1.260 dias. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses. Então, eu coloquei aqui para vocês a passagem de Daniel 7, 25, que é o tempo de ação do chifre pequeno, a gente também vai ver na próxima aula, tá? O tempo de ação do chifre pequeno, ele se engrandece, ele fala blasfêmias, ele vai contra o príncipe do exército. Em Daniel 12, 7 também fala deste tempo, e Apocalipse 11 e Apocalipse 12, 6. Então, a gente tem esse tempo sendo marcado na Bíblia diversas vezes, mas sempre o mesmo período de tempo, que a gente já viu e vai ver mais detalhadamente, que vai de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo.
Só que Apocalipse 12 diz o seguinte, que a serpente arrojou de sua boca uma água como um rio para poder destruir a mulher, para arrebatar a mulher, ok? Então, o que que quer dizer essa água como um rio saindo da boca da serpente? Vamos ver essa figura de linguagem lá em Jeremias. Jeremias, que é um livro profético também. Quando Deus fala da destruição que viria sobre os filisteus, olha o que ele fala em Jeremias 47:2. Ele diz assim: Assim diz o Senhor: Eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Então, gente, águas, rios, muitas vezes é utilizado como uma figura de linguagem para os inimigos do povo de Deus que perseguem o povo de Deus. Mas é usado também como instrumento de aniquilação ou derrota de um povo. E aqui fala em Apocalipse 12 que a serpente arrojou de sua boca um rio, né, de água. Olha o que diz 2 Coríntios 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, qual é o modus operandi da serpente? Qual é a estratégia da serpente? A estratégia da serpente é a astúcia, é o engano, é corromper. Então, gente, quando a serpente ela arroja um rio da sua boca, a gente tem aqui tanto essa perseguição por povos, governos do povo de Deus, mas a gente tem também essa imensidão de falsas doutrinas, né, que prevaleceram nesses 1260 anos, ou seja, na Idade Média. Então, tudo isso sendo instrumento, né, de perseguição, instrumentos, tentativas de derrubar o povo de Deus. Quando o Apocalipse 13 está falando da besta que emerge da terra, olha o que ele diz, olha qual é a estratégia dessa besta. Ela seduz, Apocalipse 13, verso 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos homens que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então a gente vê que o engano, os sinais, as maravilhas, o poder sempre foi uma estratégia de Satanás para tentar subverter o povo de Deus. Mas em Apocalipse 12 diz o seguinte, que a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, ou seja, Deus está protegendo a mulher, ok? Deus continua protegendo. Então, nós sabemos que durante a Idade Média, muitos seguidores fiéis de Deus realmente foram perseguidos, foram mortos pela igreja estatal, né? Essa igreja que era o Estado. Nós sabemos que muitos viveram escondidos em cavernas, em locais ermos, justamente para fugir da perseguição. E nós sabemos, inclusive, que, por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado por cristãos que fugiam de perseguição da Igreja Católica, né? Então, nós sabemos, então, que tem aqui essa... Deus sempre protegeu a mulher, embora a mulher parecesse acuada, aniquilada, não. A gente sabe que sempre teve, então, a proteção de Deus. E o verso 17 diz o seguinte, que, então você vê que
a serpente vem tentando todas as coisas, ele não consegue pegar a mulher, e aí o que que ele faz? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, gente, aqui a palavra restante da descendência é uma palavra que significa remanescente, a palavra loipos, remanescente. Isso quer dizer aquele que resta, aquele que realmente é fiel. Esse conceito ele aparece muito claramente em 1 Reis 19, verso 18. 1 Reis 19, verso 18. Quando Elias estava dizendo para Deus que ele estava cansado, que ele era o único fiel, Deus diz para ele no verso 18 assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ou seja, mesmo em meio à apostasia do povo de Israel, Deus tinha 7.000 fiéis que não tinham se rendido à idolatria a Baal. Então, essa é como é que a gente pode dizer? Esse aqui é uma das características do remanescente. Em Apocalipse 12, no verso 17, dá duas características desse remanescente. Esse restante da descendência, aquele que está realmente sendo perseguido pelo dragão, ele guarda os mandamentos de Deus e ele tem o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus. Lembra que eu falei a importância lá de Apocalipse 11, verso 19, que se abriu o céu e foi visto a arca da aliança? Olha só aqui o remanescente. O remanescente, então, a vida dele é pautada pelos mandamentos de Deus. Ele não vence por causa dos mandamentos de Deus, mas ele guarda os mandamentos de Deus. E ele tem o testemunho de Jesus. Vamos pular lá para Apocalipse 19, verso 10, para a gente ver o que é o testemunho de Jesus, né? Que são as duas características do remanescente, ou seja, o povo fiel do tempo do fim. João conta para a gente em Apocalipse 19, verso 10, assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele está falando aqui de um anjo, tá, gente? O anjo, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, gente, a revelação especial de Deus é o testemunho de Jesus. Essa revelação especial de Deus, gente, ela aconteceu toda em toda a história deste mundo. Desde Gênesis 3,15, com aquela revelação de que um dia a cabeça da serpente seria esmagada pelo descendente da mulher. A gente vê Elias tinha um espírito de profecia, ele conservava, né, ali o povo, levantava as verdades de Deus. A gente vê João é alguém que traz o testemunho de Jesus. O próprio Apocalipse é uma prova do testemunho de Jesus. Mas o povo do tempo do fim, eles têm o testemunho de Jesus. E esse testemunho não inclui só a Bíblia. É o espírito de profecia de profetas que se levantariam no tempo do fim para trazer uma revelação específica para o tempo do fim. Quando nós estudarmos o capítulo 19, a gente vai ver isso, o que nós, como adventistas, acreditamos, então, que é esse espírito de profecia no tempo do fim. Mas eu queria relembrar aqui com vocês o centro de Apocalipse 12. Eu falei no início da aula que o centro de Apocalipse é o capítulo 12. Só que o capítulo 12 tem um centro, e esse centro é o verso 11. Esse centro, ele fala
qual é a causa da vitória, né? Quando a gente vê que a característica do remanescente é guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, talvez muitos podem achar que guardar os mandamentos torna alguém vitorioso, mas isso não é verdade. É uma característica do vitorioso, mas não torna alguém vitorioso. A vitória, gente, vem por causa do que está no versículo 11, que diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. O remanescente de todos os tempos, os servos de Deus de todos os tempos, só tem um motivo de vitória, que é o sangue de Cristo. É com o sangue de Cristo e o testemunho que eles dão ao guardar os mandamentos é que eles mostram, né, para todo o universo que eles são vencedores. Capítulo 12 de Apocalipse, ele resume a história do grande conflito. Gente, é um capítulo assim, é meu capítulo preferido de Apocalipse. Ele resume o grande conflito de uma maneira fantástica. Ele mostra que nós temos um inimigo que é o inimigo de Deus e por isso ele se volta contra nós. Mas é um capítulo que também mostra que nós temos a proteção, né? Nós temos proteção, nós não fomos deixados desamparados. Deus está nos amparando e nos sustentando em todos os momentos. Então, embora pareça que tudo está perdido, em Apocalipse 11, nós temos um cântico de vitória, que é a vitória realmente lá da entronização de Cristo. Ele venceu, ele expulsou Satanás e muito em breve, realmente, tudo isso terá fim. Ok? Então, vamos orar para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, a sua proteção se renova a cada manhã, e tu nos sustenta, Senhor, todos os dias. Muito obrigada, porque o capítulo 12 de Apocalipse, Pai, nos ensina que nós temos um grande aliado. Muito obrigada, porque Apocalipse 12 nos ensina que nós não vamos vencer pelos nossos méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. E muito obrigada, Pai, porque Apocalipse 12 nos mostra que essa guerra já está completamente resolvida. Nós só estamos realmente vivendo os momentos finais dela. Mas Miguel está do nosso lado. Miguel e seus anjos, Senhor. Ele finalmente vai se levantar por nós, como diz lá em Daniel 12, verso 1. Ele vai se levantar para defender o seu povo. Obrigada porque nós temos todas essas promessas na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.